Foi quando passeava pela Autoestrada 24 na Itália que Daniel Katz teve a ideia de criar uma das melhores produtoras da atualidade. E eu nem tô exagerando, aposto que quando aquela logo bonita da 24 aparece no começo de um trailer, já ganha sua atenção. Isso porque ela não dá ponto sem nó, escolhe a dedo as produções que chegam na casa, muito diferente de outras produtoras que querem abraçar o mundo, mas no final estão ofendendo geral. E todo esse prestígio da 24 não é à toa, vários de seus filmes já foram premiados, sendo de drama, ação, suspense e comédia. Só que hoje vamos conhecer o seu carro-chefe, filmes de terror. Para abrir essa lista, em 10º lugar temos Sob a Pele. Esse filme é uma magnífica discussão da natureza humana, representado por uma alienígena. O filme é bem nonsense, mas é uma ótima reflexão. A criatura assume uma forma humana para seduzir rapazes pervertidos, ao mesmo tempo que vai explorando a beleza e a sensualidade feminina. É tipo uma serial killer, só que versão alien. E o mais legal é que essa criatura não tem nenhum tipo de superpoder ou aquelas tecnologia mirabolante acima dos humanos. Ela é bem básica mesmo, mas não se engane, o filme não é ficção científica. Também não é sobre vida extraterrestre, nem sobre sexualidade. O filme é sobre o homem e sobre esse mundo artificial, materialista, onde aparências superam o conteúdo real. É uma experiência meio doida, mas não deixa de ser uma boa experiência. You don't want to wake up, do you? Em 9º lugar temos Lamb. Esse é um filme da nova geração de terror que, além do medo, ele busca incomodar. Ele tá longe de ser um filme assustador e seu terror psicológico funciona bem pouco, mas durante todo o filme a gente tem aquela sensação de estranheza, sabe? E isso é bom, para um filme de terror todo sentimento negativo é bem-vindo. Com um roteiro bem simples, ele conta a história de um casal que mora na Islândia e vive da criação de carneiro. Aí um dia um dos bichinhos da cria, mas o que esse casal não esperava é que o filhote nasceria com o corpo de humano e a cabeça de um carneiro. E aí começa o dilema do casal: vão adotar o bebê? Vão deixar ali com os outros carneiros? Você fica vidrado o tempo todo pra tentar entender o que tá acontecendo naquele lugar. Em 8º lugar, The Witch fez seu nome na indústria de terror. O filme conta a história de uma família que leva uma vida cristã e são expulsos da Nova Inglaterra na década de 1630. Eles vão morar em um lugar isolado, perto de uma floresta, e então o bebê recém-nascido dele desaparece. A partir daí, várias coisas estranhas começam a acontecer e o filme vai criando uma atmosfera muito desconfortável, tornando a gente que assiste tão impotente quanto os personagens que passam a beirar a loucura. Longe de ter o propósito de ser assustador, The Witch, assim como Lamb, focam num terror mais psicológico, muito bem estudados, se baseando em fatos históricos e sem ter medo de abraçar o sobrenatural. O longa de estreia do Robert Eggers é uma experiência macabra sobre o bem e o mal que a religião pode desencadear. Hoje ele já é um grande clássico cult. Em 7º lugar, Pearl mostra que uma sequência pode sim superar seu antecessor. E aqui o foco é muito na atuação da Mia Goth. O básico de um filme é manter a gente na frente da tela. Pode ser por um bom roteiro, um tema interessante, bons plot twists, mas nesse caso, a atuação da atriz é o ponto-chave. Se a mesma história fosse contada por alguém com menos expressões, o filme poderia mudar bruscamente de tom e sentido. Podia dar muito ruim. O ano é 1918 e a jovem Pearl tá obcecada em se tornar famosa. Presa na fazenda isolada da sua família, ela se vê obrigada a cuidar do seu pai doente e conviver com uma mãe extremamente tóxica. Desejando uma vida glamurosa como ela viu nos filmes, a garota acaba dando uma coringada quando descobre que esse desejo tá longe de se tornar real. E assim começa a surgir a vilã de X. Ou será a origem da própria Arlequina? Em 6º lugar, dirigido e escrito por Jeremy Saulnier, Green Room conta a história de 4 jovens músicos que são integrantes de uma banda de punk rock. Com um fracasso de público na turnê, os jovens vão se apresentar pela última vez para uma plateia super amigável de skinheads num clube de beira de estrada. Depois do show, os caras têm o azar de presenciar um assassinato no camarim. E como eles foram as únicas testemunhas, são impedidos pelos contratantes de deixar o local e são presos em uma sala verde. Essa banda vive a noite mais hardcore das suas vidas. Ainda mais quando o vilão é um skinhead interpretado pelo Patrick Stewart. Dois dos elementos chaves desse filme são a tensão e o nervosismo, além do clima claustrofóbico de aprisionamento, né? Green Room vai te deixar sem unhas e tornar essa experiência inesquecível.
Let him bleed. I can't die here. So don't. E aqui a gente entra no top 5 com o Sacrifício do Cervo Sagrado. Steven é um cardiologista conceituado que é casado com Anna, com quem tem 2 filhos, Kim e Bob. Já tem um tempo que Steven mantém contato frequente com Martin, um adolescente cujo pai morreu na mesa de operação justamente quando era operado pelo rapaz. Ele gosta bastante do garoto, dá presentinhos e até apresenta ele para a família, mas quando o jovem não recebe mais a atenção de antes, ele decide elaborar um plano de vingança. Além de toda aquela atmosfera macabra, o filme te prende do começo ao fim, sem contar a atuação impecável de todo o elenco. É inovador e sai totalmente do óbvio, daquilo que a gente está acostumado com filmes de suspense e terror psicológico. Mas como qualquer obra de arte, é belo só para quem sabe apreciar, né? I don't understand why I should have to pay the price. Why my children should have to pay the price. It's the only thing I can think of as close to justice. We can light it up. Em quarto lugar, temos o já considerado clássico cult Midsommar. Aqui é contada a história de Dani, uma jovem estudante de psicologia que sofre um grande trauma. A sua irmã comete suicídio e acidentalmente seus pais também acabam morrendo. O namorado de Dani tinha intenções de terminar o relacionamento, mas vendo a situação da coitada, desiste da ideia e decide convidá-la para uma viagem na Suécia, num festival de verão que ocorre uma vez a cada 90 anos. O problema é que lá eles descobrem que os moradores do local escondem segredos e rituais perturbadores. O roteiro evidencia o relacionamento conturbado e desgastado de Dani e o seu namorado, preparando o terreno para o que vai vir a seguir. O diretor Ari Aster joga com as nossas expectativas o tempo todo, misturando imagens lindas da natureza com cenas brutais de terror psicológico e muito gore. Somos impactados pela beleza de um lugar acolhedor que contrasta diretamente com seus rituais sanguinários, e o resto você vai ter que conferir. Em terceiro lugar, Talk to Me, ou Fale Comigo, ganhou o respeito do público, mostrando que filme com adolescente chato também pode ser bom. Na história, Mia é uma jovem de 17 anos que ainda tenta superar o luto pela sua mãe, vítima de uma overdose há quase 2 anos. No aniversário de morte dela, a jovem decide se reunir com uns amigos, que prometem uma noite diferente. Nesse rolê, ela, sua melhor amiga e seu irmão mais novo são desafiados a brincar com uma mão embalsamada misteriosa, que permite que um espírito assuma o corpo de alguém que tá vivo. Eu nem preciso falar que isso vai dar merda, né? O trabalho de roteiro e direção são capazes de criar sequências que mantêm a gente tenso o tempo todo, até em cenas mais calmas, mas o que ele faz de melhor é justamente essa quebra de clichê de adolescente burro que se separa pra procurar pistas, sabe? As decisões dos personagens são bem coerentes e você compra essa ideia, até se colocando no lugar deles. É outro que vai virar um clássico logo mais. They like you. Em segundo lugar, Hereditário, o primeiro filme de Ari Aster e um dos melhores do gênero atualmente. O filme conta a história da família Graham, que acaba de perder a vovó. Mesmo depois do falecimento da matriarca, a família permanece na presença de uma espécie de sombra oculta dela. Todos da família sofrem com essa perda e consequentemente com aquela presença sombria entre eles, em especial a neta Charlie, que era a preferida da vovó. Hereditário nos entrega um terror muito bem construído, dirigido, muito bem atuado e que soube desafiar e brincar com o nosso psicológico de todas as formas possíveis. A construção dos cenários e toda a ambientação que foi criada praticamente transporta a gente para aquele clima sombrio. Ele também marca uma nova leva de grandes terrores que vieram depois, como o próprio Midsommar. Mom, what's happening? I just don't want to put any more stress on my family. E pra fechar a lista com chave de ouro, eu não poderia deixar de mencionar o Farol, um terror Lovecraftiano que é o meu favorito da lista e o mais bem avaliado pelos principais sites de cinema. O diretor Robert Eggers, criador de The Witch, abusa de metáforas e simbolismos para nos apresentar sua nova trama. Tudo isso para descrever o sentimento de solidão dos homens, em especial sobre a masculinidade tóxica, o desejo de procurar ser o melhor do bando, o machismo, a grosseria que o indivíduo tanto exala. E acredite, o cineasta faz tudo isso contando com apenas 2
2 atores em cena presos numa ilha remota com a missão de cuidarem de um farol. O trabalho sonoro e visual aqui é valioso. Os sons emitidos pelo farol e as águas batendo nos rochedos da ilha não deixam de ser assustadores, como se o local fosse um ser vivo ou um monstro mesmo. E dentro da casa onde os dois ficam é admirável o trabalho da direção de arte em fazer o ambiente soar sujo, obscuro, num filme completamente em preto e branco. É 10 de 10, viu? How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Todos esses filmes têm um lugarzinho no meu coração, pois eles mudaram o rumo do gênero de terror ao longo dos anos. Eu vou ser sincero que eu não aguentava mais filme genérico de jumpscare, de manicômio, de espírito em casa mal assombrada. Alguém tinha que mudar esse rumo, e a A24 trouxe isso pra gente, e provavelmente vai continuar trazendo. A produtora tá mais do que consolidada no mercado, e essa estrada ainda vai longe, tá? Mas e você? Tem algum filme dessa lista que você ainda não viu? Tem alguma recomendação pra mim? Deixa aí nos comentários pra gente compartilhar a experiência. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, por ser essa pessoa incrível. Nem pense em cair fora, porque eu já tô te esperando no próximo vídeo. Fui!